Olá artistas, tudo bem? Na aula de hoje eu vou mostrar como evitar erros comuns em perspectiva, de imaginação e dois exemplos de pintura no local, plein air, de como se situar em pontos de referência. Esse aqui é o Diego, inspirado no Diego Velázquez, é o mascote do canal, e ele vai ajudar aqui a gente a entender um pouquinho sobre perspectiva. Bom, como eu disse no primeiro vídeo sobre perspectiva de um ponto, a linha do horizonte ela é a coisa mais importante para a gente entender e se situar na perspectiva. Então imagina que se o Dieguinho aqui está agachado bem na frente, com o olho na linha de visão do tampo da mesa, o que ele vai enxergar é isso aqui, a linha do horizonte aqui em vermelho, e praticamente ele não vai enxergar nenhuma distorção de perspectiva, nada indo para um ponto de fuga, porque ele está exatamente na linha do horizonte. Então você não vai ver nenhum traço indo para o ponto de fuga. Já se ele estiver olhando de pé, com ponto de fuga aqui, o que ele vai enxergar vai ser provavelmente isso daqui, na linha dos olhos, na linha do horizonte, as linhas retas que estão paralelas ao chão, perpendicular, e aí ele vai ver a mesa indo até um determinado ponto aqui no espaço, com os pontos indo para a linha do horizonte. Já se ele estivesse agachado, procurando alguma coisa embaixo da mesa, a linha do horizonte provavelmente estaria mais ou menos nessa região aqui, o que faz com que ele veja, na verdade, não o tampo igual da outra vez, mas ele veja a base do tampo da mesa, a parte de baixo do tampo da mesa. Vou mostrar aqui um exemplo um pouco mais complexo, com a linha do horizonte. Aí eu faço aqui um primeiro plano, um segundo plano e um terceiro plano para simular uma sucessão de colinas, que é um exemplo parecido que o Loomis usou no livro dele. E aqui a gente tem um grid, não sei se dá para ver direito, mas ele é um grid azul usado no brush do Photoshop, que ele... Não sei se dá para ver bem. Vou abaixar aqui um pouco a opacidade dele para poder ficar mais fácil de visualizar os outros elementos. Bom, eu coloquei aqui um personagenzinho, para a gente ter uma noção da escala. Fiz algum esboço aqui de umas estradas para a gente poder entender essa distribuição espacial aqui da perspectiva. Então assim, se a gente tivesse um caminhão aqui, ele provavelmente não teria como ir com um ponto de fuga na linha do horizonte, porque esse plano aqui, ele já não está mais perpendicular ao plano do chão, porque o plano do chão ele já está inclinado, porque isso aqui é uma subida. Então quer dizer, as linhas paralelas dele iriam para um outro ponto no horizonte, não para esse ponto aqui. Mas se a gente tivesse uma construção, como uma construção que ela é sempre construída em nível, ele teria que obedecer então esse ponto de fuga aqui, no caso seria um de 2 pontos, mas obedecendo também a escala e proporção em relação ao caminhão e a figura aqui no plano. Por exemplo, nessa pintura que eu fiz aqui no anfiteatro do Zerão, o único plano aqui que eu poderia confiar em termos de checagem de linhas de perspectiva, praticamente, são essas pontas aqui, que eu sabia que estavam paralelas a esse plano aqui, e esse plano aqui que estava no nível, porque toda essa escadaria aqui, ela estava descendo. Então por mais que eu pudesse checar cada um desses bancos aqui, na realidade o sentido deles era descendo aqui para baixo, o sentido deles era descendo. Então na verdade esse plano aqui é o único que dava para eu ter certeza que pegando essas linhas retas aqui, elas iam chegar na minha perspectiva, na minha linha do horizonte. No caso, a checagem dos ângulos e das linhas foi feito praticamente tudo com o divisor proporcional. Então na realidade, quando eu estava fazendo esse desenho aqui, essa pintura, eu não fiquei pensando em traçar a linha aqui do horizonte para saber onde que era e tudo mais. Eu só fui vendo a proporção e os ângulos de onde essas linhas estavam partindo. Então, por exemplo, eu faço a comparação mais vertical e horizontal do que a checagem da linha do horizonte propriamente dito. Então o que eu faço? Eu sei que a ponta dessa construção aqui, ela não chega na ponta dessa. Então se eu traçar uma linha vertical aqui no olho, eu vejo que ela chega quase lá. Eu sei que
tem uma distância X daqui até aqui, que é conferida no divisor. Eu sei que essa distância daqui até aqui também é conferida no divisor. E aí eu posso, fazendo uma linha horizontal, eu posso conferir fazendo uma triangulação daqui, verificando o ângulo daqui, se bate com o ângulo dali. E eu posso até fazer uma checagem também com o divisor proporcional entre uma ponta e outra aqui para ver se ela bate. Então, quer dizer, são essas pequenas checagenzinhas, que elas podem ser feitas com o lápis ou o cabo do pincel, mas que eu prefiro fazer com o divisor proporcional justamente porque eu posso, como a medida ela já está travada no instrumento, eu consigo fazer várias checagens diferentes sem precisar de uma medida. Eu posso, de repente, abrir uma medida aqui e conferir, eu posso pegar essa medida pequena aqui e conferir, eu posso pegar essa amplitude inteira aqui e conferir para ver se bate no que eu estou desenhando e pintando. E, sobretudo, eu vejo a marcação dele no papel, aonde que eu vou encaixar a composição. Eu acho que, em termos do divisor proporcional, eu acho que a maior vantagem para quem está desenhando ao ar livre é justamente isso, é você poder definir qual que é o seu enquadramento da composição baseado na ferramenta. Porque, por exemplo, se eu esticar, vamos dizer, eu queria pegar essa ponta da árvore com um pouco dessa árvore aqui até, vamos dizer, até aqui, até o começo dessa segunda escadaria aqui. Então eu posso abrir o divisor proporcional e ver como que ele está se enquadrando aqui. Porque se eu quisesse fazer uma grande angular muito maior aqui, eu também poderia, porque aí eu ia colocar eu ia pegar a escala correspondente e fazer com que ela ficasse bem menor aqui e coubesse muito mais coisas. Mas eu optei por esse tanto de detalhe aqui, por esse enquadramento, conscientemente usando o divisor proporcional. Já essa outra aqui, que é mais recente, feita no Jardim Botânico de Londrina, eu também não tracei uma linha do horizonte no papel e nem fiquei puxando reta nenhuma. O que eu fiz aqui foi enquadrar certinho, ver a escala certinho que ia me servir melhor nesse desenho. Acho que eu cheguei a fazer umas 3 ou 4 tentativas com os pinos da escala para ver qual que eu ia utilizar. E você vê que deu certo aqui, ó, deu certinho, ó, as linhas elas convergem, toda a linha do horizonte eu achei agora, que eu nem cheguei a fazer lá na hora. E aí eu vou conferindo. Se eu sei que a proporção, o divisor proporcional, ele já me deu a escala daqui até aqui, eu fiz a checagem daqui até aqui, desse ponto para esse, fiz a distância daqui, porque isso aqui é muito importante. Se eu errasse nessa parte aqui, ia descaracterizar a construção, também daqui até aqui. E aí, a partir daí, essas linhas aqui que dão a sensação de perspectiva correta do enquadramento dessas caixas aqui, elas foram feitas comparando esses pontos. Então, eu vou apagar aqui essas linhas. Então, eu sabia que daqui até aqui vinha essa construção, eu sabia que daqui até aqui vinha essa viga, daqui até aqui vinha essa outra. E aí eu fui vendo onde que estavam os pontos intermediários. Então, por exemplo, eu sabia que aqui tinha tinha uma viga aqui bem no meio, entre um ponto e outro, e eu vi que tinha mais 2 intermediários. Então aqui eu já nem precisei do divisor proporcional para poder fazer essa medição aqui. E aí, quando a gente está lidando com uma construção quadrada ou retangular, igual essa daqui, que é geométrica, aí a partir do momento que você tem a primeira medida, tudo que você faz é seguir. Se ela está praticamente perpendicular ao seu ângulo de visão, e aí você vai conferindo com relação à borda do papel, como eu falei no vídeo sobre perspectiva para Urban Sketchers, ou se ela está levemente distorcida, aí você faz a checagem daí de onde, traçando uma linha horizontal aqui, se está tendo algum ângulo de inclinação aqui. Por exemplo, se essa construção ela tivesse inclinada, e você percebesse isso pensando assim, se eu traçasse uma linha horizontal aqui, ele estaria seguindo certinho ou ele estaria com uma inclinação? Se ele tiver com uma inclinação, o divisor proporcional ele já pode pegar e travar essas medidas aqui, daqui até ali, e você segue todas as linhas paralelas no leque de amplitude da construção. E se tiver linhas paralelas, como base de janelas e tudo mais, aí fica mais fácil ainda de ir conferindo isso. Bom, então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. E dá um confere no nosso grupo de estudos no Facebook, com o link aqui na descrição. E até a próxima!